Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 107. Compaixão em família. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Paulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Carregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, o instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós que lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe do que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Lição número 107. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e, principalmente, dos da sua família, negou a fé. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Pessoal, esse texto é um texto muito abrangente em todos os sentidos de nossa vida. E para nós que somos espíritas, ele tem um cunho mais pesado, porque nós acreditamos em reencarnações. E a palavra compaixão, ela é o ato. Ter compaixão não é ter indiferença ao sofrimento do outro. É ser piedoso e com sentimento de ternura frente ao sofrimento ou à dificuldade do outro. Então, nesses três primeiros parágrafos aqui, Emmanuel faz um perfil de pessoas que, na rua, agem como o quê? Cordeiros. Pregam a caridade, seja ela através de arrecadação de verbas, seja ela através de palestras, seja ela através de gestos, de comportamentos, mas dentro de casa se revelam verdadeiros algozes daqueles que, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, fazem parte, foram pessoas que foram colocadas ao lado dele, ou ele foi colocado ao lado dessas pessoas, como instrumento de quê? De aprimoramento. Então, significa que ser piedoso tem que ser piedoso primeiro dentro de casa, dentro da nossa família. O seu Abílio falava que a caridade começa onde? Dentro de casa.
Não adianta nada eu sair e ir para uma casa espírita, para uma igreja, para um templo evangélico, não importa qual religião eu siga. Se eu não cumpro os preceitos e as diretrizes e os ensinamentos que eu falo lá, dentro da minha própria casa. Pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam pais, esposos e esposas que não conversam, não se respeitam, irmãos e irmãs que se odeiam, mas não se esquecem, e se esquecem que nasceram do mesmo ventre. E nessa confusão, os pais sofrem, a família toda sofre. E muitas vezes, nós vemos nas atitudes daqueles irmãos o que reprovamos. Porque muitas vezes é a nossa atitude que nós não queremos ver. Então, quando um defeito de uma pessoa te incomoda muito, observa você mesmo. Porque às vezes tem algo muito errado com você. Então, a família é o primeiro instrumento de crescimento espiritual que Deus nos dá. E quando se fala em família aqui, é muito mais abrangente. Não é só a família consanguínea, pai, mãe, irmãos, primos. Não. A igreja é uma família. O trabalho é uma família. O seu time de futebol é uma família. Porque ali estão pessoas que foram colocadas pela espiritualidade, pela benevolência de Jesus, para servirem de instrumentos para você, seja para te auxiliar ou você auxiliá-los. Se nós vemos o item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. O item 19 fala: a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com a dos seus parentes, que ela não é da família. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Fulano de tal nasceu na família errada. Ah, eu não reconheço essa pessoa como meu irmão, como meu pai, como minha mãe. Eu odeio essa pessoa. Quantos de nós mesmos já pronunciamos essas frases? Quantos? E aqui está falando. E se nós amamos a pessoa, é porque ela faz parte da nossa família, mas se nós não amamos, é porque ela foi colocada como instrumento de quê? De prova. E eu, no meu egoísmo, na minha intolerância, o que eu faço? Eu abandono. Eu trato de fora melhor, mas dentro de casa eu não faço. Então, o recado é muito claro. Se você não pratica a caridade dentro da sua casa, como você pode praticar a caridade fora da sua casa? Se você não respeita seus filhos, seu marido, seu esposo, seus irmãos, como que você pode respeitar o outro lá fora? Se você o faz, você não faz por amor. Você faz por esperando algo em troca. E aí nós caímos no evangelho, né? O que uma mão faz, a outra não saiba. Pessoas que agem assim já receberam o seu prêmio. Porque fizeram obras não para Cristo, fizeram obras para os homens ver, para satisfazer a sua vaidade. Dentro de nossas casas, nós não conseguimos fazer isso, porque as pessoas não nos conhecem, sabem o que somos, conhecem o nosso coração, a nossa índole. Então, nós não conseguimos enganá-las. Nós podemos enganar os outros na rua, mas os nossos filhos, as nossas esposas e os nossos parentes, não. Se você nega auxílio e piedade para um parente, como que você vai fazer isso com uma pessoa que está mais longe? Se você o faz, ótimo. Você tem mérito nisso. Mas olha para dentro de casa primeiro.
Dando continuidade, fala assim, ó. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contrário, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Vou repetir. Pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre raças e povos. Então, a família é o primeiro lugar onde nós começamos a aprender e a crescer. E se nós não o fizemos, ou não estamos fazendo, essa é uma oportunidade para a gente rever as nossas atitudes, rever os nossos comportamentos. E, acima de tudo, olhar para a nossa família, aquelas pessoas que realmente, sabe assim, mexem com o nosso brilho, mexem com os nossos limites. Ter para com essas pessoas a piedade, a caridade, o amor. E, nos tempos que nós estamos vivendo, o povo brasileiro é uma família. Então, tenhamos mais amor uns pelos outros, mais respeito uns pelos outros. E entreguemos na mão de Deus, da espiritualidade maior, o que for melhor para todos nós, como o Marcelo tinha falado no início. Então, meus irmãos, se nós queremos ser merecedores da providência divina, comecemos dentro de casa. Eu repito, se nós queremos ser merecedores da benevolência divina, comecemos dentro de casa. Faça um exame de consciência agora aí. Aquele irmão que faz muito tempo que você não vê. Aquela irmã que você brincou com ela. Aquele pai que você tem negligenciado. Aquele avô que você tem negligenciado. Aquele irmão que às vezes, no seu julgamento, não tem merecimento da sua ajuda. Será? Se você estivesse na situação dele. Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no livro do Chico Xavier, que chama Luz no Lar, página 32, o título é Renúncia. E a renúncia aqui não é, no caso, abandonar, renegar. Renúncia aqui é devotamento, acolhimento, amparo, amor. É isso que ele está pedindo para a gente aqui. Fala assim, ó. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renuncia como Jesus. Renuncia com Jesus. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos renegados, relegados às agonias da negação, Pedro negou Cristo quantas vezes?
Judas o entregou por 30 moedas de prata. Nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Do amor não amado. Do amor não retribuído. Ressurgido da cruz, ele atravessara sozinha os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte. Volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Olha que lição para a gente. Cristo, na ceia, ele sabia que Pedro iria traí-lo. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Eram membros da família dele. Mesmo assim, ele não agiu com rigor. Ele não o abandonou. Pelo contrário, ele estendeu a mão a eles. Então, o convite que Cristo nos faz, meus irmãos, é esse. Vamos estender a mão com as nossas mãos às pessoas de nossa família. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Mas, principalmente, dentro de nossa casa. E não façamos da caridade para com os outros um estandarte para ser colocado em cima de nossas cabeças. E ao chegarmos em casa, desfaçamos essa carapaça de bom samaritano e descontemos tudo nas pessoas que mais nos amam e que mais nos protegem. Com relação ao texto, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora nós vamos refletir um pouquinho. E eu peço a vocês, olhem dentro da casa de vocês agora. Será que existe uma oportunidade para uma mudança? Será que existe? Se existe, não perca tempo. Vá de encontro às pessoas. Diga a elas o que você sente. Peça perdão, peça desculpa. Enquanto há tempo. Porque Cristo nos pediu que antes de depositássemos nossa contribuição, fosse pedir perdão aos nossos inimigos. Vamos levar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. E vamos pedir a Ele nesse momento que abençoe, Senhor, cada lar que possa ser alcançado pelas nossas orações e pelas nossas preces. Que dê a cada um de nós o entendimento do que é ser uma boa parte da família, onde quer que estejamos. Que sejamos piedosos uns com os outros e que abracemos uns aos outros em um amor fraternal e universal. Que a família seja para cada um de nós um recinto de amor, de respeito e de comunhão das bênçãos do Senhor, das bênçãos do Pai, dos ensinamentos do Evangelho. Saibamos ser fora de nossas casas o que temos de melhor e sejamos em nossas casas melhores do que somos lá fora. Tenhamos fé na providência divina e agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso pelos irmãos que nos deram, pelos pais que nos deram. Nós não sabemos o porquê, mas tem uma explicação. Nós não sabemos a procedência de vidas passadas, mas se estão ao nosso lado, é porque é importante para nós. Então saibamos amar uns aos outros como eles são, e não como nós gostaríamos que eles fossem. Vemos nos outros aquilo de bom e não aquilo de ruim. E façamos o possível para melhorarmos
através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Pai, que a sua luz estenda nesse momento em todos os asilos, em todos os albergues, onde existem milhares de pessoas abandonadas pelos próprios familiares, sem nenhuma perspectiva de amor. Senhor, leva até eles nesse momento o consolo, a luz e a esperança de que dias melhores virão. Visita, Senhor, todos os presídios, todas as casas de prostituição, aquelas filhas abandonadas, aqueles filhos abandonados. Tenhamos compaixão e amor por todos que fazem parte da nossa família. Não podemos evoluir, alcançar a benevolência divina, sem olhar para essas pessoas e estender para elas a nossa mão e o nosso amor. No próximo domingo, saibamos respeitar todas as pessoas. Entreguemos na mão da espiritualidade maior de Deus Pai Todo-Poderoso o destino de nossa nação, para que todos nós possamos ter justiça, liberdade e paz, e que seja feito o melhor para todos nós. Roguemos ao Pai de misericórdia e de infinita bondade, abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos. Que possamos, Senhor, estar próximos uns dos outros, com o intuito de amar, de amparar, de auxiliar e de fazer crescer. Sigamos pelo exemplo, Mestre amado Jesus, que não condena ninguém, nem condenou, apenas nos disse: vá e não peque mais. Temos a fé redentora dentro de nossos corações, para aprender que família é onde estamos. E ali todos fazem parte de um grande projeto de Deus Pai Todo-Poderoso. Saibamos nos respeitar e nos amar. Vamos orar a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. E pedir que essa oração leve a cada família, a cada lar, nesse momento, a união, a paz, a saúde, a prosperidade e a alegria. E que possamos, nessa noite, estender a cada pessoa, a cada indivíduo desse planeta, as nossas melhores vibrações, independente de crença, de religião ou de política. Somos todos filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Pois a vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.